Meu irmão, irmã, estamos aqui com o diário de oração. Eu hoje quero realmente, eu pessoalmente, me confrontar com a palavra de Deus. Eu quero convidar você, eu estou na sua casa, e tentar ver o que aconteceu com aqueles discípulos, até o próprio São Pedro. E essas palavras são realmente dele. O que fez São Pedro que não conseguiu defender Jesus na hora que Jesus estava condenado, que o negou diante da empregada? O que transformou esse apóstolo indefinido, medroso, a ter a coragem de dar o testemunho de Jesus e enfrentar a morte? Ouçam as palavras. Estas são as palavras que São Pedro disse para aqueles que condenaram os profetas, para Jesus, que anunciou: ai de vós, escribas, fariseus, que vocês conhecem de cor a Bíblia, mas vocês oprimem o povo, exploram o povo, põem jugo e desprezam os mais pobres. Ai de vocês. E por isso Jesus teve o destino da morte. Logo após a ressurreição de Jesus, aqueles discípulos que receberam a efusão do Espírito Santo são tomados por uma coragem incapaz de imaginar. Enfrentam a tudo e a todos. Enfrentam as autoridades que os prendiam, os punham na cadeia, e eles não se calavam. Essas são as palavras do Pedro medroso diante do Sinédrio, sendo ele ameaçado de ser morto, disse essas palavras: julgai vós mesmos se é justo nós obedecermos mais a Deus do que a vocês. Quanto a nós, preferimos obedecer a Deus do que vocês. Não podemos calar diante daquilo que vimos, ouvimos e aprendemos. Cristo que vocês mataram, ressuscitou dos mortos. E os mesmos discípulos medrosos, como Jesus, tiveram o destino da morte. E São Pedro até se sentiu indigno de morrer como Jesus, crucificado numa cruz, como Jesus, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não era digno de morrer igual a Jesus. Diante dessas palavras, quanto a nós, não o pertencemos a vocês. Ninguém nesse mundo poderá nos calar de dizer aquilo que vimos, ouvimos, sentimos e percebemos. Que o Jesus que vocês mataram ressuscitou e de que ele é o Salvador. Como no mundo de hoje precisaríamos desse testemunho no mundo de hoje? E através da história da igreja e da humanidade, dar o testemunho de Jesus. Milhares sofreram o mesmo destino que Jesus. Há poucos dias atrás, na Síria, um grupo de jovens do credo luterano foram presos pelo sistema, exatamente, Estado Islâmico, pelo ISIS, e eles perguntaram aos jovens: digam que vocês acreditam em Alá e Maomé. E os jovens disseram: não, nós acreditamos em Jesus. Digam que vocês acreditam. E eles disseram: não, nós acreditamos em Jesus. E todos esses jovens foram crucificados, mortos, por falarem de Jesus. A semana agora
São mais de 40 cristãos mortos. Dezenas de crianças e mulheres são crucificados nesse momento na Síria. Nessa hora, por falarem de Jesus. Eu tenho me perguntado, e eu, se me pusesse diante da morte, será que eu defenderia Jesus? Ou eu fugiria? Quem é Jesus em minha vida? Quem é Jesus em nossa vida para não darmos testemunha, termos vergonha de falar de Jesus para a namorada, para o namorado, e eu digo que eu sou cristão? Quem sou eu? Quem é você que diz que você é cristão, segue o evangelho, é da Igreja Católica e não é capaz de defender Jesus, a ética cristã, a doutrina cristã no Senado? Que cristão você é? Se não defendermos Jesus, a mensagem de Jesus, é sinal que Jesus é pouca coisa em nossa vida. Ele ainda não é nosso tudo. Ele ainda não é uma verdade que nos transformou. Ainda ele não é segredo. Por vezes, é isso que está faltando diante da juventude. Uma igreja morta, uma igreja passiva, uma igreja sem voz, uma igreja que não tem coragem de ter um pouco profetismo de João Batista, não te é lícito. Estamos vendo o erro, a podridão, a corrupção, o erro, a traição de nossa pátria, e nós estamos silenciosos pensando que é a melhor pedagogia. Nós não deveríamos ter a revolta para fazer revolução e matar, mas ai de nós cristãos, se não tivermos a coragem de dizer pelos corruptos, pelos traidores da pátria, ai de vocês, vocês não escaparão o juízo de Deus. Essa falta de profetismo na Igreja Católica e muito de nós padres é a causa da pobreza. Nós temos que ser, sim, amorosos, perdoar a todos. Mas nós temos que dar o testemunho de sermos cristãos. O cristão fala daquilo que ele acredita. Ele professa, por isso, papai e mamãe, não basta falar de Jesus. É preciso que nossa vida testemunhe Jesus, mostre Jesus. Que nós tenhamos um pouco, que a igreja de Jesus de hoje seja um pouco da igreja apostólica. Quanto a vocês, nós não obedecemos. E ninguém nos fará calar daquilo que vivemos e acreditamos. Viver o perdão e a misericórdia, mas ter a coragem de dizer não ao erro e de dizer sim à justiça, à verdade e o amor. Que Deus nos ensine a ser mais coerentes, mais profetas e mais verdadeiros diante dos homens. É isso que pedimos a Deus hoje. Amém.